Você está no Florescer Atípico, com Josiane Brandão, Fabiana Teles e Sabina Bruger. Um espaço de acolhimento, informação e amor para as famílias neurodiversas. Aqui, conhecimento técnico e histórias reais se unem para orientar e acolher com amor e propósito. Respira, se acolhe e vem florescer com a gente. Muito bem-vindo ao Florescer Atípico Podcast. Esse é o nosso primeiro episódio e é um prazer imenso ver esse projeto nascer. Eu sou a Josiane Brandão, advogada, e eu estou aqui com a minha parceira nesse projeto incrível, a Fabiana Teles. Ela é psicopedagoga e neuropsicopedagoga, e é um prazer tê-la aqui comigo, Fábio. Oi, pessoal. É com grande satisfação que hoje estamos aqui no primeiro episódio do Florescer Atípico Podcast. Eu e a Josiane, vindo trazer para vocês um sonho que foi realizado, que está sendo realizado hoje, um sonho que foi construído em São Paulo, em outubro, nesse mês que estamos aí concluindo, de ter o nosso podcast em Florescer Atípico para crianças, a família e compreender quem cuida dessas pessoas. É isso mesmo, né, Fabi? Esse projeto, ele nasceu com o objetivo de acolher tanto a família e não olhar somente para o atípico em si, mas para a família como um todo, porque é a família que está vivenciando o aspecto, né? O aspecto de toda a vivência que tem. Como a Fabiana falou, a gente nasceu esse projeto de muita conversa, de muitas reuniões, né? Que nós passávamos a falar, então, dessa vivência atípica que nós presenciamos tão fortemente lá em São Paulo, no Congresso Espectro 2025, né? Nós acabamos de vir de lá com muitas ideias, com proposta de acolher, com proposta de passar esse conhecimento. Então, aqui você vai encontrar técnica, vai encontrar acolhimento, vai encontrar propósito acima de tudo. Realmente, né, Josi? Foi um sonho, foram várias conversas para idealizar e chegar onde nós estamos chegando hoje. Realmente para quê? Para acolher quem está hoje necessitando, quem hoje precisa de escutar uma palavra, de ser orientado, porque a gente, dentro de todo esse congresso, a gente viu que a união de todas as profissões, tanto o terapeuta, o fisioterapeuta, a TO, o médico, a psicopedagoga, a neuropsicopedagoga, somos mais fortes quando estamos unidos, para poder auxiliar e acolher, né? Não só a criança, o adolescente, o adulto, e sim a família. É isso mesmo, Fábio. Sabe que eu fiquei surpresa, né, inúmeras vezes ali, quando eu vi alguns profissionais passando dicas, gente, às vezes dicas tão simples, né, de como melhorar a vida de uma pessoa, porque hoje a gente pensa no autismo e a gente pensa em terapia, né? Logo a gente imagina uma sala, profissionais atuando, mas o que a gente viu foi muito mais do que isso. Nós vimos o exercício físico, né? Nós vimos a alimentação como uma importante jornada de melhoria na qualidade de vida dessas pessoas. Além do sono, né, Josi? Também o sono, que né, foi também muito falado. Isso. E é impressionante como coisas simples mudanças que a gente faz no nosso dia a dia ali, estando criando uma criança típica, isso pode transformar a qualidade de vida dela e, consequentemente, a dos cuidadores, porque a gente está aqui com esse olhar, principalmente, né? Olhar, cuidar de quem cuida, porque o foco a gente percebe que é muito na criança, né? E acaba aquela mãezinha, aquele pai sobrecarregado, né? Com a palavra certeza, seria né? sobrecarregado. Os profissionais de saúde, né? Os profissionais de educação, e a Fabiana pode falar isso, né? Às vezes, um professor hoje numa sala de aula com 18, 30 crianças, e muitas vezes nós estamos diante de 8, 10 crianças que têm alguma tipicidade. Com certeza. Né? E, Fabiana, me estende um pouco mais esse olhar. Eu vejo assim, ó, que nós estamos aqui buscando realmente um olhar holístico, né? Um olhar do todo. Por quê? Porque realmente o tratar, né, o fazer a terapia, Josi, com
a criança vai muito além dessa terapia. A terapia ela tem que realmente se estender para a escola, na escola o atendimento adequado, professores capacitados, porque realmente hoje numa sala de 30, a gente vai ter aí um terço, um quarto de crianças com algum transtorno. E a gente precisa estar, sim, capacitados, os professores precisam saber como lidar com essas crianças no momento de crise, no momento de choro, no momento de não querer fazer atividade. Então, vai muito além, né? Esse olhar holístico é para a escola, família, o ambiente em que ele está vivendo, casa, e eu acho que o momento em que a gente consegue fazer essa ligação entre família, escola e casa, tratamento, a gente tem sucesso. Por quê? Porque muitas vezes, como você mesmo disse, Josi, vai muito além do cuidado de quem cuida. A alimentação, o sono, o trabalho que você às vezes pode desenvolver em casa, de uma terapia. Né? Então você pode trazer o profissional pode te orientar e você pode fazer alguns exercícios, alguma atividade que você pode levar até a tua casa e fazer e dar continuidade a esse trabalho. E aí a gente vai ter o quê? Vai ter realmente um tratamento, na verdade, com mais eficiente e eficaz. Né? E o que a gente às vezes percebe? Que hoje ainda nós estamos trabalhando separados. Né? A área isolada, né? A área terapia, a gente físio, né? a gente tá hoje a gente ainda vê quando várias existe, né? Por exemplo, a fisioterapia, quando existe, quando é feito e quando é feito, né? Então assim, muitas vezes a gente não vê essa ligação, né? Não vê essa equipe multidisciplinar unidas. Né? Você acaba vendo o quê? A pessoa procura, faz o seu diagnóstico, faz a sua avaliação, vai para o médico e aí vem tantas terapias, terapia em aba, né? Ou Denver, enfim, né? Depende do que vai ser colocado no seu diagnóstico, o que ele precisa de TO, de fisioterapeuta, de fono, e a gente vê que ainda a gente está, em alguns momentos a gente está ainda isolados. Em alguns momentos tu encontra uma equipe unida, mas é muito pouco ainda. Nós precisamos unir mais todas as profissões que necessita, que a pessoa necessita, o ser humano, né, atípico necessita, ele precisa ter um acompanhamento, ele precisa ter o quê? Essa equipe multidisciplinar unida para que as coisas possam fluir. E é para isso que o Aflorescer Atípico está existindo, né, Fábio? Com certeza. Porque a gente quer trazer, acima de dados, de números, de porcentagem de crianças com autismo ou com qualquer outro transtorno neurodivergente, acima de todo esse quadro, a importância de olhar para esse tratamento como um todo, né? Casa, escola, terapia, né? Essa unificação para que essas crianças tenham qualidade de vida, os adultos, e assim toda a família, toda uma sociedade. Até porque foi um impacto muito grande, José, acho que tu lembra, quando o palestrante coloca lá para nós que as mães solo, quantas mães solo ficam, né? Eu me lembro desse número, marcou. Marcou também. 82% dos pais se ausentam em épocas de diagnóstico, né? Vem o diagnóstico para a família e 82% dos pais, eles vão embora. Então, a gente está falando de um número grande de mães que permanecem sozinhas. Sozinhas, solo, para educar, para correr atrás, para levar, né? E dentro desse contexto nós vemos várias situações, não é só a criança autista. Criança autista, às vezes, com comorbidade, TDAH, TOD. Então, a gente tem aí um contexto muito amplo. E essa mãe acaba, às vezes, né, se dedicando ao filho e muitas vezes acaba não se cuidando. A sua saúde mental acaba ficando abalada. Então, acho que é uma das coisas que a gente fez a gente pensar bastante, né, Josi? Nesse sentido, eu acho que isso aí foi uma das coisas que mais marcou para nós, né? Como é que estão essas famílias? Como é que estão essas mães? Isso me preocupou também, né? Isso me deu um olhar com aquele sentimento de a gente precisa fazer alguma coisa a respeito, né? Essas famílias precisam de orientação. E como a gente está falando aqui, não é só a informação, porque isso já tem, né? Não é a informação do diagnóstico. Não né? é. Não é. É uma informação de um trabalho multidisciplinar
em conjunto, de olhar para uma família como um todo, de olhar para uma mãe solo que está com essa criança atípica em casa e que não está recebendo o auxílio necessário. E é nesse aspecto que o nosso propósito nasceu, em trazer essa informação com acolhimento, né? Cada episódio vai vir uma informação nova, muitos convidados virão, todos eles com a sua capacitação profissional para trazer esse olhar também humanizado, técnico, vamos dizer dessa forma, né? É um técnico humanizado, porque vai trazer a importância da alimentação, a importância do exercício físico, né? A importância da terapia, a importância do trabalho na escola, porque, me corrija, Fábio, se eu estiver errada, mas um trabalho terapêutico, né? Você desenvolve ali toda uma terapia com a criança em clínica, por exemplo. Só que essa criança não tem o acolhimento, ela não tem o pertencimento num roteiro escolar. É muito importante, Josi, realmente a gente ter essa união entre escola e terapia, né? Por quê? Porque às vezes o paciente, ele vem e faz a sua terapia. E se nós não estarmos ligados, né, com esse vínculo com a escola, muitas vezes a gente não vai conseguir avançar na terapia, porque a gente necessita desse relatório de como a criança está em sala de aula, como a criança está agindo em alguns momentos, se teve crise, se não teve, qual é o comportamento. Então a gente necessita também dessa parceria, porque a gente necessita fazer o nosso protocolo de atendimento do que a gente precisa desenvolver nessa criança, na parte da terapia, né? Então a gente necessita ter sim essa parceria com a escola, com os pais, com o meio em que essa criança ou esse adolescente está convivendo no seu dia a dia. E, Fábio, como você vê hoje a capacitação profissional dentro da escola? Eu vejo a capacitação, temos profissionais capacitados, né? Mas às vezes acho ainda que temos que capacitar muito mais. É uma minoria hoje. É uma minoria, né? Eu vejo assim que as escolas têm sim alguns profissionais capacitados, alguns profissionais que estão fazendo a diferença, mas que necessita sim cada escola ter o seu olhar, né? Sua proposta, né, pedagógica dentro do contexto da escola para entender melhor e como atender essas crianças, porque hoje a quantidade de crianças cada vez vai aumentar, Josi, em sala de aula, né? Então nós temos as crianças aí que já têm a sua auxiliar, tem crianças que já têm o segundo professor, mas precisamos sim avançar também na educação. Precisamos. Eu vejo que há uma necessidade em capacitar professores. Ainda há uma necessidade muito grande. Os profissionais como um todo, né? Porque os profissionais como um todo, não só os professores. A coordenação, eu acho que entra aí os profissionais num todo, né? Eu acho que há uma necessidade, sim, de uma capacitação. Por quê? Porque as coisas estão evoluindo, né? Hoje, se a gente for analisar e for ver ali, nós temos uma porcentagem de crianças que estão nascendo com autismo muito maior do que antigamente. E, Fabiana, me conta um pouquinho mais do que te marcou lá no espectro também, além desses pontos que você me trouxe aqui. Para mim foi um divisor de águas. Eu fui para buscar conhecimento, né, fazer uma reciclagem de todo esse contexto do espectro, né, e lá houve um divisor de águas. No momento em que eu comecei a assistir o congresso, foram 3 dias de imersão, aquilo me impactou muito, Josi. No momento em que você vê a necessidade que cada criança tem em ser acolhido, em ter o amor, porque a gente precisa ter amor por essas crianças, né? E aí eu trouxe, além do amor, não é só para a criança, é para aquele adolescente que está também buscando o seu diagnóstico agora, que nunca se entendeu no decorrer dos anos, e que agora está buscando também o seu diagnóstico. Então a gente precisa, assim, foi onde mais marcou para mim, foi o momento em que realmente a gente precisa fazer algo. Nós não podemos ficar parados. Olha, eu vou te falar, o que me marcou muito também, lá no espectro, no congresso, não foi tanto a criança em si, porque isso já é um tema trazido há muito tempo, né? Mas, claro, dentro desse aspecto,
a forma de melhorar a vida dessa criança foi isso que me chamou a atenção, e que existem muitas hoje, e que eu vejo que é um contexto que uma mãe hoje pega um laudo, ela se sente perdida, e ela busca somente a terapia, e ela fica naquele quadrante, né, sem os outros aspectos, né, então isso me marcou de uma maneira significativa, mas o que mais me chamou a atenção, que eu não tinha conhecimento nesse aspecto, foi do autismo descoberto após os 40, após a menopausa. Isso me marcou bastante, Fábio. Também me marcou, porque às vezes a gente fica pensando no sentido de que tem pessoas aos 40 anos, principalmente mulheres, que nunca se entenderam, né? E que chega no 40, acontece uma revolução em função de todo o organismo. Que se confunde muito com o hormônio, né? Que foi tanto falado lá, que esses aspectos acabam sendo confundidos com um aumento, né? Com uma diminuição, na verdade, né? Com uma diminuição dos hormônios da mulher. E acaba sendo confundido esses aspectos, mas, se bem verificado, muitas vezes se chega ao diagnóstico do autismo. E aí pode ser suporte 1, suporte 2 ou até suporte 3, né, Josi? O que me chamou a atenção foi a frase, que isso foi uma das coisas que me marcou muito, que diz: o maior perigo que há não é o barulho dos maus, e sim o silêncio dos bons. Então foi ali, esse foi a parte que mais me marcou, no sentido de estamos aqui. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer algo. E o que nós vamos fazer? Nós estávamos em 3.000 pessoas. 3.500 pessoas presentes, né? Presentes. Mais 4.000 pessoas online. Né? Foi um evento que mexeu, que eu acho que movimentou, né? E que precisa ser, não só lá, a gente precisa... O quanto ainda precisa ser feito, né? Ser feito. Porque outro número que assusta, Fábio, é o número de crianças que não têm o diagnóstico, né? É o número de crianças que, por não ter o diagnóstico, não estão recebendo o tratamento de que precisam. E mais ainda, esse diagnóstico ele pode ser revelado muito antes da idade que se tem o hábito de revelar. Com certeza, né? Isso é uma das coisas que a gente tem falado muito, né? E os estudos têm mostrado que a gente tem que ter o cuidado, né? O olhar para o desenvolvimento da criança. A partir ali dos seus primeiro mês de vida, tu tem um olhar, né? A mãe que está ali, o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, tem os marcos de desenvolvimento. Nós temos uma linha que devemos seguir desse desenvolvimento da criança após o nascimento. E aí nós temos que o quê? Observar, né? Bom, a criança lá com 1 ano tem tantas palavrinhas que ela começa a falar, com 2 ela tem tantas palavras. E aí nós temos uma linha, nós sabemos como medir esse desenvolvimento, certo? Então é nesse sentido ter esse olhar para ver se o meu filho, o meu sobrinho ou o meu afilhado está dentro do marco do desenvolvimento. E sabe o que eu acho interessante nesse aspecto, Fábio? Eu vou te falar. Isso foi falado lá. Isso também me marcou. Porque o que acontece hoje em dia? Antigamente era uma disciplina mais acirrada, né? Hoje todo mundo fala que é Nutella. E aí o que acontece nesse aspecto Nutella da vida? Eles dizem assim que não pode ser comparado às crianças. Não sei se você lembra que foi muito falado, né? Isso, né? Só que, gente, existe um parâmetro, né? Existe. Não pode ser uma coisa aberta assim. Ah, não, meu filho não tá falando com 2 anos de idade, mas eu não vou comparar. Né? O meu filho não se expressa com 3 anos de idade, mas eu não vou comparar. E aí é que a gente fala, né? Ah, mas o pai não falava também, puxou o pai, puxou a mãe, né? Pode ocorrer. E aí a família acha que tá normal, mas a gente tem que ter esse cuidado. Opa, meu filho não falou até os 2 anos, vamos buscar, vamos tentar ver o que está acontecendo, por que ele não está falando. Vamos buscar antes disso. Vamos buscar antes disso. Sim, como buscar, né? Buscar a linha para ver o que está acontecendo, na verdade, né? Então, assim, a gente tem que ter, sim, esse cuidado no sentido de não comparar, né? Mas, sim, cuidar esse parâmetro do desenvolvimento da criança. Os marcos, né? Cuidar os marcos, né? Observar isso, né? Observar, né? O que a criança com 6 meses faz? Vira, senta, né? Sentou, não sentou? Lá com 1 ano, já começou a comer sozinha, não está comendo... E aí vai, de todo esse contexto, né?
cuidar o marco. Por isso que eu digo, né, gente, o aflorescer atípico aqui, ele tem uma significância tamanha que a gente não vai focar hoje no diagnóstico. Não. Né? O diagnóstico é importante, sim, ele é. Mas até chegar no diagnóstico, né? E após o diagnóstico, né, Fábio? Eu vejo, né, Josi, que a gente veio com esse sonho, né, com esse projeto que surgiu em São Paulo, mas a gente veio mesmo para auxiliar. Eu acho que é auxiliar, Para orientar, servir. para servir quem precisa, né? Nós estamos aqui para servir. Então, eu acredito, Josi, sim, que a gente veio, né, com Florescer para auxiliar, acolher, né, orientar, transformar, se possível, né? Transformar, se possível. Pretendemos trazer pais aqui para também falar das suas angústias. Por que não? Nós poder ouvir esses pais também. Os profissionais. Os profissionais de saúde, os terapeutas, as professoras, os advogados, por que não, né? Os médicos, os porque médicos. Eu acho que é o quê? A gente também tem angústias, né? Quando a gente está trabalhando, ou a gente está fazendo a terapia, ou a gente está em sala de aula com uma criança, a gente também tem, às vezes, a sua angústia. Porque cada dia é um dia. E aí a gente trabalhar com isso também, eu acho que é muito importante, Josi, ouvi-los, né? E a gente está aqui para servir e para auxiliar. Dentro do nosso contexto, a gente vai tentar fazer o melhor para auxiliar as pessoas que estão assistindo, buscando, perguntando. É isso mesmo, Fábio. O nosso objetivo é centralizado, é servir, né? A gente está aqui para servir, servir aos profissionais de saúde como um todo, servir aos profissionais que atendem essas famílias, servir as crianças, servir o adulto, cuidar de quem cuida. Estamos aqui para auxiliar, né? E é muito bom trazer conhecimento técnico com afetividade, né? Que é isso que o nosso mundo precisa hoje, de informação com afeto, né? Com amor. Com amor. Eu acho que hoje o que nós estamos precisando é acolher com amor. Entender, né? Às vezes aquela mãe que chega desesperada e diz, eu não aguento mais. Sim. Então eu acho que é esse momento, realmente acolher com amor. Servir com amor, Josi. Fabi, você fala em acolher, o que eu vejo hoje também? Aquela mãe, ela, por uma informação, por alguma coisa que ela tenha percebido, ela vai em busca do diagnóstico. Aí ela tá com aquele diagnóstico em mãos. E a partir desse momento é que começa uma trajetória da família, onde é necessária informação. O que eu vejo? Ela pega esse laudo, Fabi, e ela não sabe o que fazer. Ela não sabe para onde ir, ela não sabe quem buscar, né? Ela não sabe qual orientação ela vai precisar daqui para frente, né? O que vai mudar na vida dessa família, né? Então, é com esse propósito que a gente vem. Porque se tendo o amor, o auxílio, a orientação, elas vão florescer, Josi. Com certeza. Então, Fabi, nos próximos episódios a gente vai falar sobre o que faz a diferença na vida dessas pessoas, dessa família e desse conjunto da sociedade como um todo, trazendo profissionais da área do direito, da área da educação, da área da saúde, e trazendo esse ambiente aqui para dentro para a gente integrar e fazer parte da vida dessas pessoas. Perfeito, Josi. Eu acho que a gente vai florescer. É um momento de trocar o conhecimento, acolher e florescer. Gente, nós estamos chegando ao fim desse podcast. É um podcast de apresentação, é um podcast para dizer qual é o nosso propósito, qual é o nosso objetivo aqui, né, Fabi? Acima de tudo, dizer que aqui é um lugar de acolhimento, é um lugar de conhecimento, com afetividade, é um lugar para a gente de escuta, né? Escutar a família, escutar o profissional de saúde, escutar o profissional de educação e fazer você pertencer a esse local. Com certeza. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa nesse podcast. E venha florescer conosco. E venha florescer conosco. Você está no Florescer Atípico, com Josiane Brandão, Fabiana Teles e Sabina Bruger. Um espaço de acolhimento, informação e amor para as famílias neurodiversas. Aqui, conhecimento técnico e histórias reais se unem para orientar e acolher com amor e propósito. Respira, se acolhe e vem florescer com a gente.